Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um painel da TOD TV. Hoje trataremos de um tema de extrema responsabilidade do Estado perante o sistema de terceirização de serviços. E para tratar desse tema tão robusto, nada menos importante do que alguns partícipes com grande vulto em matéria nacional. Primeiro deles, apresentaremos hoje o ministro do TST, Douglas Alencar Rodrigues, que é jurista, além de juízo de carreira, já foi juiz, já foi desembargador e hoje como ministro. Trata também de um grande palestrante em âmbito nacional de matérias voltadas ao direito do trabalho, professor acadêmico e de pós-graduação. Por isso, seja bem-vindo, ministro, e espero que possamos ter uma tratativa profícua hoje sobre esse tema e elucidar para os nossos telespectadores como podemos proceder em relação a essa questão e o que esperar das próximas decisões. Também com o nosso diretor jurídico relacionado à matéria de trabalho, o doutor Kleber Moura, que é o responsável pela área e que poderá também debater sobre a questão. Sejam bem-vindos, senhores, e espero que possamos construir alguma coisa nesse momento. Primeiro, passaremos a palavra ao ministro Douglas, para que ele possa tecer algumas considerações sobre a temática de âmbito geral. Então, ministro, qual é o seu entendimento sobre a matéria? Bem, eu queria inicialmente agradecer a oportunidade, o convite para compartilhar reflexões sobre um tema delicado, um tema sensível, que é esse da responsabilização subsidiária do Estado nos contratos de prestação de serviços. É um prazer rever o professor Todd, Dr. Kleber também, advogado militante, professor Todd, com quem já tive o privilégio de partilhar a carreira acadêmica aqui em Brasília. E em relação especificamente ao tema da responsabilização subsidiária do Estado, nós temos vários âmbitos ou perspectivas de análise a partir do próprio texto constitucional, que o Tribunal Superior do Trabalho editou há alguns anos a súmula 331 e pretendeu fazê-lo suprindo uma situação de anomia, de ausência de regulação legal, especificamente voltada ao tema da responsabilização do Estado nos contratos de prestação de serviços terceirizados. Nós sabemos que a Constituição consagra no artigo 37 a possibilidade da imputação da responsabilidade objetiva ao Estado por atos praticados por seus agentes em razão do exercício dos cargos, mas esse dispositivo não se aplica porque trata de uma responsabilidade extracontratual a esses vínculos contratuais que são firmados pelo Estado, pelos órgãos da administração pública e voltados à prestação de serviços terceirizados. Nesse âmbito, nós caminhamos para o Código Civil e o TST, então, procurou disciplinar essa realidade da terceirização, consagrando também para a esfera pública o mesmo critério de responsabilização já previsto para a iniciativa privada, qual seja o critério da responsabilização subsidiária. E o fez a partir da constatação de que o artigo 58 da Lei de Licitações estabelece uma série de deveres aos entes públicos que contratam, por meio de licitação, empresas de prestação de serviços terceirizados. Entre esses deveres está a própria fiscalização, o acompanhamento da execução desses contratos de prestação de serviços, contratos que levam à celebração de milhares e milhares de contratos de trabalho e que, infelizmente, a experiência tem demonstrado, acabam desaguando em reclamações trabalhistas em todo o país, nas quais as empresas de prestação de serviços não conseguem honrar os compromissos trabalhistas. O TST, então, buscou, com a súmula 331, interpretando a ordem jurídica, particularmente o artigo 71 da Lei de Licitações, definir essa responsabilidade quando, nos autos das ações trabalhistas, resulte demonstrada a omissão ou a falha do ente público no acompanhamento desses contratos de prestação de serviços. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal julgou a ação declaratória de constitucionalidade número 16 e assentou a tese da constitucionalidade desse artigo 71 da Lei de Licitações. E esse artigo, nós sabemos, no seu parágrafo 1º, afasta qualquer possibilidade de transferência de encargos previdenciários, tributários, trabalhistas e comerciais aos entes públicos contratantes. É a partir desse dispositivo que se estrutura, que se estabelece todo esse debate, toda essa polêmica que ainda hoje graça na jurisprudência. Excelente. Doutor Kleber,
Qual é a sua visão como diretor jurídico de uma instituição privada que busca e visa defender os interesses de empresários que hoje está numa insegurança jurídica? Saber se a extensão desses riscos, a extensão das suas responsabilidades, que notadamente, independentemente de ser solidária ou subsidiária do Estado, ele primeiro, independentemente de qualquer outra natureza. Mas qual é a visão jurídica que o senhor teria sobre o tema? De fato, o tema é relevante porque ele envolve, como disse o ministro, milhares de contratos de trabalho e ainda a responsabilização dos entes públicos frente a essa contratação. Nós sabemos que o Estado está mais do que aparelhado para efetivamente fiscalizar e dar cumprimento à lei também no que diz respeito às obrigações trabalhistas das empresas contratadas. Nesse aspecto, é importante considerar que, além da previsão de licitação, que já possibilita um aparelhamento dessa fiscalização, de modo que se eleja de forma eficaz a empresa que consiga cumprir com suas obrigações trabalhistas, também, ao longo da contratação, o Estado está aparelhado para fazer cumprir a legislação trabalhista. Além da fiscalização em campo, é possível a fiscalização documental, é possível a fiscalização de recolhimentos, e ainda há sinalização de possibilidade, inclusive, de retenção de pagamentos visando dar garantia aos direitos trabalhistas dos empregados envolvidos. STJ, TCU já se manifestaram, o TCU já se manifestou, inclusive, no sentido da legalidade dessa retenção, e não só legalidade, instruindo para que os órgãos públicos observem, no decorrer da contratação, essa questão de pagamentos, principalmente, feitos em decorrência do contrato de trabalho e do contrato de prestação de serviços. De fato, eu queria subscrever as palavras que o Dr. Kleber acabou de expor, particularmente naquilo que diz com a importância da fiscalização pelo Estado do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, acessórias, ao contrato de prestação de serviço celebrado pelo ente público contratante. Nós temos um texto constitucional que procura valorizar a dignidade da pessoa humana, que enfatiza como fundamento da República o valor social do trabalho e a livre iniciativa, e sabemos também que o valor social do trabalho, que o primado da justiça social, que o bem-estar coletivo são fundamentos tanto da ordem econômica quanto da ordem social. Há, portanto, um arcabouço principiológico, isso para não falar da eficácia horizontal dos direitos humanos, para não falar da eficácia imediata dos direitos e garantias que integram aquele rol, o catálogo dos direitos humanos. Já há um arcabouço principiológico que sugere ao Estado a adoção de uma postura proativa na tutela da máxima efetividade dos direitos sociais trabalhistas, e isso, nesse aspecto da terceirização, envolve a assunção de condutas proativas, como já mencionado, inclusive com a retenção de faturas como uma condição necessária para o pagamento, a comprovação do cumprimento dessas obrigações trabalhistas. É uma questão importante e é preciso que os agentes públicos que estão envolvidos na gestão desses contratos apreendam a relevância do cumprimento dos direitos sociais trabalhistas, que são direitos, em última análise, diretamente vinculados a esse valor maior da dignidade da pessoa humana. Com certeza, ministro. É importante o tema levantado agora, que é a visão da Carta Magna do Brasil em relação não só à dignidade da pessoa humana, mas também todas as repercussões que dessa decisão e dessa insegurança se surge em relação não só ao direito tributário, não só ao direito societário, à constituição das próprias empresas e a forma com que os negócios jurídicos são entabulados, porque com a decisão da questão da visão do trabalho em relação à temática, vai repercutir diretamente em toda a Constituição empresarial brasileira e a relação dela hoje com o Estado. Mas já engajando nessa questão da responsabilidade, também da insegurança jurídica, qual é a visão hoje jurisprudencial dos tribunais de trabalho de todo o país e a visão do TST frente a essa questão? E se pudesse também já tecer alguns comentários ou eventualmente sugestões ou orientações que os órgãos e as empresas podem adotar, entre elas, para evitar ou minimizar essa insegurança jurídica até a resolução final dessa celeuma. Bem, é uma pergunta muito rica, uma pergunta desafiadora, instigante, e eu talvez devesse começar tentando explicar a visão
da Justiça do Trabalho e particularmente do TST acerca desse fenômeno que é a terceirização. Que nós sabemos é um fenômeno que está colocado, que existe, por mais que haja dificuldades de ordem jurídica, de ordem social envolvidas, é um fenômeno que está aí, é uma realidade posta e a jurisprudência não poderia ficar silente, não considerá-la, não tentar confinar esse fenômeno a alguns parâmetros civilizatórios mínimos. E na Justiça do Trabalho, as ações propostas veiculando o tema da terceirização são ações com algum conteúdo, diria, dramático. As características que permeiam essas relações de terceirização, se confrontadas com as características observadas nos regimes de contratação direta, demonstram claramente que há um downgrade, um retrocesso civilizatório. Por que isso? Primeiro porque a rotatividade da mão de obra, ela se verifica uma intensidade muito maior. Os padrões remuneratórios são inferiores. Os índices de acidentes do trabalho também são superiores. Os grupos populacionais contratados pela via da terceirização geralmente envolvem pessoas que compõem chamados grupos vulneráveis. São jovens ainda ingressando no mercado de trabalho, mulheres, negros, pessoas com baixa formação educacional, então acabam sofrendo os efeitos desse sistema de organização da produção. É interessante observar ainda que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que vem sendo alvo de algumas críticas pontuais, inclusive por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal, busca de forma fundamentada, consequente, responder a esse fenômeno, olhando o fenômeno da terceirização, olhando para o texto constitucional, olhando para a realidade social. Nós não podemos simplesmente considerar que a terceirização surgiu na década de 60, por força do Decreto-Lei 200, voltada à terceirização fundamentalmente para a administração pública, experimentou alguma expansão para algumas áreas como vigilância armada em bancos e depois ampliada para a segurança patrimonial e pessoal de qualquer natureza. E ainda temos uma lei de 74, que é a Lei 6.019, que é a Lei do Trabalho Temporário. Então a evolução histórica desse fenômeno, a leitura do texto constitucional sugerem que a terceirização deveria ser uma exceção ao regime de contratação direta. Mas nós sabemos também que esse é um processo histórico de disputa de interesses, de classes. A luta capital e trabalho, ela se trava ainda hoje dentro e fora dos tribunais, no âmbito das próprias relações de trabalho, no âmbito das relações coletivas de trabalho. E o TST, confesso, experimenta uma situação de insegurança jurídica, e eu digo isso com toda a reverência que o Supremo Tribunal Federal merece. E essa insegurança advém da própria votação que foi efetivada no julgamento da ADC, da Ação Declaratória de Constitucionalidade número 16. Se nós lermos os motivos, os fundamentos de cada um dos ministros que participaram daquele julgamento histórico, observaremos que ali se formaram 3 correntes, fundamentalmente decisórias. Uma primeira, que era do ministro César Peluso, que foi o relator, segundo a qual o artigo 71 da Lei de Licitações, no que afasta a possibilidade de transferência de responsabilidade por créditos trabalhistas ao ente público tomador, seria constitucional. Mas isso não impediria que a Justiça do Trabalho, investigando os fatos e as circunstâncias da causa, examinando se o poder público, se o ente público procedeu de acordo com a Lei de Licitações, particularmente o artigo 58, agiu com culpa, com negligência ou não, diferentemente, se adotou todas as medidas que lhe poderiam ser adotadas para evitar a lesão aos direitos trabalhistas daqueles que foram contratados em razão do vínculo jurídico instituído pelo poder público com a empresa de prestação de serviços terceirizados. Essa foi a primeira corrente. A segunda corrente, capitaneada pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Marco Aurélio Mello, envolveu a absoluta impossibilidade de transferência de qualquer responsabilidade para além do contexto fático probatório dos autos, para além da postura fiscalizatória assumida pelo ente público tomador. E, finalmente, uma corrente minoritária, solitária, do ministro Carlos Brito, que afirmava a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 71 da Lei de Licitações.
Por que digo e insisto nisso, que há uma insegurança jurídica? Porque os fundamentos desses votos antagônicos não foram postos à votação. O Supremo, na parte dispositiva desse julgamento, simplesmente assentou a constitucionalidade do artigo 71. Mas as razões que levaram a essa afirmação são múltiplas, são inclusive antagônicas. Uma corrente, como disse, e pedindo escusas por ser redundante, uma corrente que disse nenhuma responsabilidade é possível, uma segunda corrente que disse a responsabilidade é possível a depender dos fatos e circunstâncias da causa. Inúmeras reclamações hoje têm sido apresentadas contra julgamentos proferidos pelo TST. O TST alterou a sua súmula 331 e disse que a imputação da responsabilidade subsidiária ao tomador de serviços públicos não decorre pura e simplesmente do inadimplemento dos deveres das obrigações trabalhistas. É preciso aferir concretamente, objetivamente, em que medida o tomador público descumpriu o dever do artigo 58 da Lei de Licitações. E é interessante observar ainda, a ministra Carmen enfatiza isso, a própria Lei de Licitações confere ao ente público uma série de prerrogativas, inclusive antecedentes ao próprio processo de licitação, que envolvem a pesquisa de condições para habilitação técnica, jurídica, financeira, daqueles que se propõem num processo licitatório a contratar com o poder público. Chamo a atenção para esse tema da insegurança jurídica, porque são reclamações ora deferidas, ora não deferidas. As mesmas fundamentações adotadas nos julgamentos do TST, ora são reputadas válidas, justas, conformes àquilo que se decidiu na DC 16, ora são consideradas dissonantes, transgressoras até daquela decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Qual o critério? Como resolver esse impasse nós que estamos julgando e olhamos para o Supremo e percebemos que há uma contradição interna? O que parece ser o critério razoável é enfrentar e examinar a última decisão plenária do Supremo. E há uma decisão plenária de 2014, relator o ministro Celso de Mello, num agravo em reclamação 16.094, originário do Espírito Santo, em que se assentou a tese originária, aquela tese proposta pelo ministro Peluso, segundo a qual seria sim possível impor a responsabilidade subsidiária ao tomador público quando, à luz dos fatos e provas produzidos, ficasse demonstrada a sua negligência no dever legal de acompanhar a execução dos contratos, inclusive retendo, se o caso, faturas que apenas seriam liberadas mediante a comprovação do cumprimento de todas as obrigações devidas, acessórias, resultantes daquele negócio jurídico. Enfim, nós temos um desafio muito grande e o Congresso Nacional precisa enfrentá-lo, que envolve a construção de um marco regulatório, um marco legal que ofereça à sociedade a necessária segurança em torno desse sistema, desse fenômeno que é a terceirização de serviços. É uma realidade inafastável e a jurisprudência abraçou o critério da atividade meio, da atividade fim. É uma tentativa que o Tribunal Superior do Trabalho adotou, com base na leitura da ordem jurídica nacional, de admitir, de não fechar os olhos para a realidade, mas compreendendo que o trabalho é um dos fatores essenciais da produção, é um dos elementos constitutivos, talvez o mais valioso das empresas, do empreendimento. O trabalho humano não pode ser reificado, coisificado. Não é uma mercadoria. E é por isso que a Justiça do Trabalho se recusa a assimilar a possibilidade de uma terceirização ampla que faria, ao fim e ao cabo, possível admitir-se empresas fantasmas, empresas sem corpo, empresas, enfim, que não cumprem a sua função social, que é um outro mandamento constitucional. O direito de propriedade tem um compromisso claro, constitucional, com a propriedade, com a função social, perdão. É um direito fundamental, sim, mas no exercício dessa sua função social, se insere, isso está no texto constitucional, o próprio cumprimento, a observância da legislação ambiental e etc., mas particularmente da legislação trabalhista. Então, ministro, inclusive com relação a essa disposição do julgado da DC 16, é possível verificar essas três linhas de entendimento, mas aquela em que, e pedindo escusas àqueles que a defendem, no sentido de que o Estado seria irresponsável
pela contratação, pura e simplesmente por ter elaborado e por ter participado do procedimento licitatório, essa me parece que não é uma linha que possa ser adotada no nosso sistema, porque, como bem disse o ministro, o nosso sistema, além de garantir a livre iniciativa, ele também protege, e isso principiologicamente, a dignidade da pessoa humana, a dignidade do trabalhador. Portanto, e na prática, e aí é o que interessa para o trabalhador e para as empresas e para o Estado que contrata, na prática nós vemos que existem empresas que simplesmente no decorrer do contrato perdem a motivação para a contratação e ficam apenas com a disposição de receber os valores. É por isso que eu insisto na questão da necessidade de rigorosa fiscalização, porque o Estado está aparelhado e não só aparelhado. As leis que compõem o sistema, notadamente a 8666, conforme disse o ministro, ela estabelece rigorosos parâmetros de controle e fiscalização. Por isso, essa linha de irresponsabilidade do Estado não me parece a mais adequada. Dentro do sistema protetivo do direito do trabalho, o Estado deve sim vir a participar e mais ainda, quando estamos tratando de uma relação com o Estado, aí sim é que se faz necessário o cumprimento da legislação, né? A vinculação, o princípio da legalidade, ele é inafastável para a administração. Então, há que se ter em mente a necessidade de um cumprimento rigoroso das obrigações, sob pena, sim, do Estado vir a ter que responder subsidiariamente sobre essa matéria. O que não pode é o empregado, como bem disse o ministro, em situação de hipossuficiência, vir a ser chamado a participar de um prejuízo e sem nenhuma condição de assumir esse compromisso, esse risco e esse prejuízo. Portanto, me parece que a linha que determina que o Estado deva responder subsidiariamente é a mais adequada para comatar o sistema de forma mais correta. Me permita, talvez, ainda insistir num ponto que me parece relevante e super atual. Nós estamos celebrando, vivendo o advento do novo Código de Processo Civil. E esse novo código, como todos sabemos, introduziu o direito jurisprudencial. Os precedentes agora têm força normativa, força vinculante. Os juízes devem a eles se curvar de forma compulsória, obrigatória, sob pena, inclusive, de nulidade dos julgados por eles proferidos. Mas eu insisto nessa questão da segurança jurídica porque a jurisprudência não é dos tribunais. A Constituição não é do Supremo, ele é o guardião último do texto constitucional, assim está posto no artigo 102. Mas ele não é o dono da Constituição. A Constituição é de toda a sociedade, se vivemos numa comunidade verdadeiramente aberta, democrática, plural dos intérpretes da Constituição. Mas a jurisprudência pertencendo a toda a sociedade, agora o novo sistema do direito jurisprudencial exige de todos nós um cuidado muito grande com a fundamentação das decisões. E é por isso que eu insisto que essa situação de insegurança jurídica acerca da possibilidade da imputação aos entes públicos da responsabilidade subsidiária decorre da motivação que o Supremo Tribunal Federal não pacificou no julgamento da DC 16. Não há por parte do Tribunal Superior do Trabalho, dos TRTs, dos juízes do trabalho no Brasil, nenhum voluntarismo, decisionismo irresponsável, inconsequente. Longe disso, o que pretendemos é participar deste processo de construção do sentido do próprio texto constitucional. É preciso remarcar isso para que não pareça que há uma recalcitrância, uma recusa, uma rebeldia, quem sabe até juvenil, por parte desses julgadores da esfera trabalhista. Realmente esse é um debate riquíssimo que infelizmente o nosso tempo não corrobora. Mas, ministro, quero agradecer veementemente a sua presença. Foi uma aula, espero que os seus alunos, espero que todos os juristas do Brasil, não só os iniciantes, mas também aqueles que decanos, aqueles que já têm uma grande labuta e militância diária, porque realmente, como o senhor iniciou, eu tive o grande prazer e a honra de poder dividir a cátedra com você, com excelência, e sempre fui um grande admirador.
A oportunidade que está nos dando aqui é maravilhosa. Espero e já deixo externado o meu convite para uma próxima volta em outros temas também com grande repercussão. E principalmente, e acima de tudo, ouvindo-se toda a sociedade, que se constrói a democracia rica e efetivamente prática. Porque muito se fala em democracia, mas eu verifico no dia a dia, nas mídias sociais, nas redes sociais, nas mídias abertas, inclusive televisivas e escritas, impressas, que há uma grande dificuldade das pessoas compreenderem que a democracia é isso. É saber ouvir mais e, acima de tudo, colocar em prática a tolerância. A tolerância de uma visão didática, agora, acima de tudo, prática. Porque também não adianta ficarmos na demagogia de um texto bonito, ostentoso, mas que na prática não se coaduna com a realidade e deixa a mercê aqueles que devem ser efetivamente protegidos, que são a classe hipossuficiente de trabalhadores, que deve ser preservada, porque não existe empresa sem trabalhador. Até as novas empresas de tecnologia, elas precisam daqueles que colaboraram para constituir a tecnologia, para manter essa tecnologia, até aquelas que já são totalmente dependentes do serviço da mão de obra, que são as terceirizadas e terceirizadores de serviço. Mas fica aqui externada a minha gratidão por esse momento e externado o meu convite. E, acima de tudo, toda vez que a gente puder usar como referência o TST, a gente usa muitas vezes em nossos julgados, nossas decisões, nossas petições frente aos julgados, a gente tenta sempre preservar, embora o STF, com todo respeito e cautela, seja o guardião da Constituição, é a Justiça do Trabalho que está próximo ao trabalhador. Então é ela quem sabe efetivamente as demandas das empresas, as necessidades dos trabalhadores e que tenta no dia a dia conjugar esses interesses, esses deveres e esses direitos. E por isso, agradeço veementemente a sua presença. Quero agradecer também ao nosso diretor jurídico da TOD Advogados, Dr. Kleber, voltar na área trabalhista, pelas suas considerações, mas também entender que nem só das conquistas vivemos. E essas derrotas, quando se constrói direito, eu digo derrotas no sentido de havendo uma dificuldade e uma insegurança jurídica, que se surge a necessidade de se pacificar a temática. E com base nisso, agradeço a sua presença também e as suas considerações. Muito obrigado. E a TOD TV aqui encerra, agradecendo a sua audiência e esperando os seus comentários. Sejam bem-vindos sempre.